Olá, boa noite a todos. Está tudo bem? Estão vivos? Sou o Hugo van der Ding e vou-vos contar uma história que é o que eu gosto de fazer. Para já, parabéns pelos 20 anos do Imagens de Marca e a toda a gente que trabalha com marcas e publicidade. Publicidade é essa arte de vender às pessoas aquilo que elas não precisam ou, precisando, vendendo por 10 vezes mais do seu valor real. Parabéns a todos. Espero que durmam todos muito bem à noite. Bom, como sabemos, a publicidade não é uma invenção dos nossos tempos, bem pelo contrário. O mais antigo anúncio da história apareceu-nos num papiro, portanto no Egito, há mais ou menos 3.000 anos. Isto é tudo verdade, ainda não comecei a inventar. Era um tipo que tinha uma loja de tecidos e que fez um anúncio, que chegou até hoje, para fugir-lhe um escravo e quem lhe devolvesse o escravo, ele pagava uma recompensa e aproveitou para dizer que a recompensa era os seus maravilhosos tecidos da sua loja. É considerado o primeiro anúncio da história. Mas eu não vou contar aqui a história da publicidade, seria fastidioso, a noite já vai longa, mas gostava de irmos à gênese de toda essa história, ao sítio que, como uma cápsula no tempo, nos mostra exatamente como era a avó da publicidade, que é uma história incrível. E para isso vou precisar da ajuda de um romano famoso, Plínio o Velho, um dos romanos mais famosos, de facto, do seu tempo. Aqui está Plínio o Velho. Cuidado com o Plínio o Novo, que era seu sobrinho, por acaso. Claro, ele viveu mais ou menos no primeiro século da nossa era, no Império Romano, no auge do Império Romano. Claro, Roma, no seu todo poderio, tinha uma data de terras à volta, as pessoas eram todas muito ricas e, portanto, eram ótimos consumidores. Claro, eles foram conquistando território e um dos sítios favoritos dos romanos era uma baía que tinham conquistado aos gregos e onde fundaram uma cidade, a cidade nova, Neápolis, a atual cidade de Nápoles. Claro, isto é tudo muito engraçado, e era naquela baía precisamente que os romanos mais ricos tinham as suas casas, na cidade de Herculanum, lindo, tudo incrível, tudo em mármore. Estão a ver os romanos, não é? Toda a gente já viajou aqui? Ou é a primeira vez que saem de casa? Só para medir o pulso às pessoas. Bom, e então, outra cidade ali ao lado, bastante de alguma dimensão, chamada Pompeia. Até fiz um retrato. Era assim. Aqui já é mais escavacada. Pompeia, cerca de entre 10, não sabemos exatamente ao certo, entre 10 e 20 mil habitantes tinha esta cidade. Ficava no sopé de uma montanha incrível, o Monte Vesúvio. Tinha tudo para correr bem, claro, mas na altura eles não faziam ideia que aquilo não era só uma montanha. Tenho que querer fazer aqui um spoiler, não é? Bom, como é que faziam? Produziam imenso vinho, é muito fértil o Vesúvio. Às vezes bastava-lhe conversar com uma pessoa, 15 filhos tinha o Vesúvio. Há pessoas assim, por acaso. Olha a minha avó. Chega. Concentra. Bom, claro, e que famosas pelos seus gladiadores. Tinham um belíssimo coliseu, muito parecido com este aqui das Portas de Santo Antão, bom, onde faziam os gladiadores. Pompeia, isto foram os drogados, de certeza, que fizeram isto. Por acaso não foram. E vamos contar, estava tudo a correr, tudo muito bem. Isto é uma imagem real. Conseguem distinguir qual é que fui eu que desenhei e qual é que é uma fotografia da Pompeia atual. Chegamos ao dia 24 de agosto do ano de 79. Uma grande tragédia. O dia começa normal, era mais ou menos 9 da manhã e a vida começa em Pompeia, era uma cidade, como eu disse, 20 mil habitantes, mais ou menos, importante e próspera, com muito comércio, muitos serviços, tinha o seu posto de finanças, depois tinha o seu posto médico, enfim, vocês já sabem como é que funciona. Tinha um aeroporto. Até eles tinham um aeroporto, não é? Bom, nós também temos. Em boa verdade também temos. Bom, vocês, que eu não sou português, como sabem. Concentra-te outra vez, concentra-te outra vez. Nesse dia começa o chão a tremer. Era um tremor de terra. Eles perceberam logo. Mas ninguém ligou grande importância. Claro que caiu umas coisas. Aquilo também é tudo mais à base de barro, a louça e tudo. E eles disseram, compra-se outro, manda-se fazer. E a coisa foi piorando. E às tantas começa a sair do topo daquilo que eles acreditavam ser uma montanha, uma nuvem de fumo, e agora já estão mais ou menos pela hora do almoço, eles lá almoçaram, vomitaram, almoçaram outra vez, romanos, não é? Typical Rome. Vomitam, comiam e estavam naquilo entretidos, e essa nuvem começa a cobrir, de facto, o céu,
sobre as cidades de Pompeia e também Herculano, mas ninguém ainda ligou grande coisa. Claro, ficou bastante escuro, apesar de ser 1 da tarde, bastante escuro, e começa a cair, a chover, pedra pomes, e, que é uma coisa... É verdade, é mesmo verdade. Vocês também... Como diria a minha professora de Geografia, não se pode dizer uma coisa com mais nível que os alunos ignorantes começam-se logo a rir. Aileen Maia, chamava-se ela. Tudo verdade, ainda não inventei nada. Claro, a pedra pomes, claro, não era calhaus daqueles que vocês usam para limpar os pés, não é? Eram pedras mais pequeninas. E muita cinza, nada disto magoa propriamente. Claro, as pessoas viam aquilo, algumas pessoas começaram a ficar com alguma coisa assustadas, mas a maior parte das pessoas estava... E lá foram. Claro, aquilo, apesar de ser leve, tanto a cinza como a pedra pomes, quando se começa a acumular, a coisa começou a correr um bocadinho mal. E aí sim, bem, levar uma coisa num olho, sujeitos a vazar uma vista, alguns telhados começaram a cair e começamos a entrar já pelas pelas duas às três, diria Joana Amaral Dias. E então, é assim que ela fala. Eu acho que é mais ou menos assim que ela fala, das 2 às 3. E então, e aí eles começam a perceber, isto não vai correr bem. Agora tudo isto em latim, não é? Não vou usar... Isto não vai correr-me bem. Muito bem. Por acaso estudei 3 anos de latim, podia agora enxovalhar com a minha cultura, mas não vou fazer. E então começam a perceber os habitantes, isto é terrível o que eu estou a contar, não sei porque é que estão a rir. Os habitantes de Pompeia e de Herculano começam a perceber, isto vai correr mal, mas era já tarde demais para sair, porque a nuvem ficou cada vez maior, às tantas ficou praticamente de noite, não se via já rigorosamente nada e as pessoas já não conseguiam sair dali. Aquilo, claro, é uma baía, por terra é difícil de sair, estão num sopé, teriam de sair por barco e já era tarde demais. E mais ou menos, passado às 4 da tarde, há uma gigante explosão, o topo da montanha desaparece. Ninguém fazia ideia do que era aquilo que estava a acontecer. O jato de lava e todas aquelas coisas subiu cerca de 30 quilómetros no ar, na atmosfera, e com a mesma força de 1000 bombas atómicas daquelas que lançaram vocês, foram os americanos, sobre Hiroshima e Nagasaki. Outro assunto também, por favor, não se riam agora. Alguém se riu, eu ouvi risos. Por amor de Deus, morreu imensa gente. E então, em poucos segundos, desaparecia do mapa a cidade de Pompeia e a cidade de Herculano. E pronto, morreu toda a gente. E ninguém conseguiu sequer fazer nada. Não é verdade que não. Ao largo da cidade, e claro, toda a gente que estava no resto da Bahia, em barcos ou noutras cidades, viu aquele horror acontecer sem poder lá chegar. Há apenas uma pessoa que tentou salvar as pessoas de Pompeia. E esse homem era provavelmente o romano mais famoso do seu tempo, este almirante Plínio o Velho, que vai com um barco, pede aos seus marinheiros, namorados, que não sei, não estava lá, os romanos eram lixados. E lá vai. Toda a gente lhe diz, isto é uma loucura, e Plínio o Velho diz uma frase que se calhar já toda a gente aqui usou, que é: a sorte protege os audazes. Não protegeu, Plínio o Velho morre assim, e é verdade, coitadinho. E o Plínio... De facto, vocês são umas bestas todas. Isto é horrível, ainda não cheguei lá. E claro, o seu sobrinho, Plínio o Novo, que assistiu à morte do tio, escreveu toda esta descrição do que ele tinha visto. É uma testemunha ocular do desastre de Pompeia. E tudo o que sabemos sobre o desastre está nestas cartas. Agora, a cidade foi arrasada, foi transformada foram lá buscar coisas, salteadores, claro, foi leveled, não é? Foi assoreada, como é que vocês chamam essas coisas, e desapareceu. Claro, não da memória coletiva, toda a gente sabia que tinha existido ali Pompeia e Herculano, claro, eram cidades importantes, mas ninguém sabia onde ficava, perdeu-se com o tempo. Até que é já só cerca de 1500 anos depois, portanto, no século XVI, que ela é encontrada. Primeiro Herculano iam construir um palácio para o rei de Nápoles e nas escavações encontram aquilo que era Herculano e perceberam, estamos em Herculânio. Claro, em Herculânio a lava secou e, portanto, percebe-se só as fundações. E depois, mais tarde, no século XVIII, estão a abrir um canal de rega e descobre-se que é provavelmente a descoberta, pelo menos arqueológica, mais fascinante de sempre, e não parou de ser fascinante até hoje. Descobre-se a cidade de Pompeia, como não estou a dar novidade a ninguém,
completamente intacta, porque o que aconteceu ali não foi lava daquela que fica pedra, mas sim essa cinza. E desde o século XVIII até hoje, continua, sempre há arqueólogos que continuam esse trabalho a desenterrar uma cidade, uma cápsula no tempo, de há 2000 anos, como viviam os romanos. É incrível. Começou, claro, no século XVIII começaram-se a interessar pelo fórum, pelos palácios, pelos edifícios maiores e, sobretudo, já no século XXI, tem-se dedicado ao estudo das casas das pessoas pobres. Os arqueólogos para tudo também, não é? Enfim, não, mas é muito, muito, muito interessante. Porque, claro, até da vida dos ricos nós já sabíamos, vem tudo escrito, que eles deixaram tudo muito escrito, que os ricos é uma pessoa que gosta de apontar tudo. Ainda agora há um podcast bom sobre a agenda do Ricardo Salgado. E então, por acaso, é verdade. Se ele fosse pobre, não era impossível, não deixava agenda nenhuma. Mas se calhar também não tinha destruído um banco. Bem, eu sei, eu não percebo nada dessas coisas. E é fascinante tudo o que se tem encontrado. E, claro, encontrou-se a primeira cápsula de publicidade. A cidade de Pompeia é verdadeiramente a imagem de marca da antiguidade. Eu trouxe algumas coisas. Estes primeiros retratos, agora acelerando um bocadinho, é para verem o estado de conservação. Isto são casas de pessoas viviam bem. É a classe média de Pompeia. Isto era um médico de cima, abaixo era lá advogado, porta de cadeia. Aquilo é mais... É muito incrível. Isto são frescos, provavelmente já toda a gente viu, vem de casas de Pompeia. Casas de Pompeia, enfim. Isto mais outro exemplo. E agora vamos entrar naquilo que eu queria mesmo contar. Esta parte... são a publicidade. A cidade de Pompeia, e isto são descobertas recentes, quando se começou a limpar todas as ruas, até as ruas menos importantes. Está toda riscada, toda cheia de grafites, a cidade de Pompeia, que dizem muitas coisas. Tem desde frases enxovalhar, não é? Minha avó é puta, essas coisas assim em latim. Por acaso, não, mas sei dizer a tua mãe é uma grande puta em latim. É assim, mater tuam magna lupa est. É assim que se diz. Lupa é loba e também prostituta, daí se dizer lupanar a uma casa de putas, como provavelmente algumas pessoas aqui sabem. Não, porque frequentam o Zé dos Cães em Famalicão, a Kikas em não sei onde, Santarém. Estão a ouvir estes nomes pela primeira vez. Bom, mas isto é mesmo fascinante. E também poemas, pensamentos, eu não sei o que estou a dizer. E claro, enxovalhos, do não sei quê, não sei quê. E antes matou-se, isto era que eu era miúdo, lia, a baixa reforma agrária, sabem? Essa frase que eu... E antes matou-se, havia isto, uma coisa assim escrita. Não se lembram? Eu lembro. Os ricos paguem a crise. Provavelmente, isso lá estava. Um bordel. É hoje a atração principal de Pompeia. Um bordel com anúncios. E não só anúncios. Os clientes diziam, esta senhora, sim senhora, está aprovada. E isto é tudo verdade. E as próprias prostitutas iam lá comentar. Está bem, está. Não disseste isso, não tem nada. Essas coisas assim. Não inventámos nada, porque lê-se aquilo, claro, tirando de estar em latim, e podia ter sido escrito hoje. É incrível. Ou até amanhã. Por andar da carruagem. Claro, é muito incrível. Percebe-se, a maior parte, há muitas coisas pintadas e há outras que eram gravadas, como um pequeno lápis, não é? Grafite, daí que vem. E é muito interessante perceber que eram pessoas profissionais, pintores profissionais, que escreviam esses anúncios, verdadeiros anúncios, e os donos das casas alugavam aquele espaço e, claro, variava o preço. Tudo isto vos fará sentido hoje. Variava o preço conforme a pessoa morasse numa rua para melhor ou numa rua para pior. Tudo tal igual, não mudamos nada. Em 2000 anos tudo igual. Outra coisa, um homem incrível, este não tem retratos, Umbricius Scaurus. Ele vendia garum, fabricava garum, que era uma espécie, vamos dizer, ketchup feita à base de molho de peixe da antiguidade. Era o condimento mais famoso da antiguidade. E sabemos que ele fazia publicidade marcando, provavelmente a primeira marca de sempre. Tinham as suas ânforas onde ele vendia isto, vinham marcadas com as suas iniciais. E as pessoas preferiam aquelas. É o início das marcas. É incrível. 2000 anos. Muito incrível. E ele também escrevia lá, isto é o melhor, não compre merda ou lixo. E vocês usam isso nas vossas campanhas. Pensem nisso. Os vinhos também. Aqui são imagens reais. Isso era imagens de marca. Sim. Vinhos, Vesuvium e Sorrentum também faziam campanhas a dizer não aceite lixo e ofereciam as próprias ânforas, sabem? Tipo os blicaus custos. Estão aqui as pessoas do blicau? Porquê que não cabe blicaus frescos? A seguir, azeite.
Azeite também, com a mesma coisa. Esta imagem incrível que está num restaurante, que é provavelmente a primeira pizza de sempre. A primeira pizza é um restaurante que faz assim anúncio cá fora aos produtos que lá estariam. E acredita-se que é a primeira pizza de sempre. Ainda não é clássica, porque nesta altura, não é como a conhecemos hoje, não havia tomates na Europa para se fazerem as pizzas. Porque são às vezes resultar. Eu estava a ver também o vosso nível de... Vá, continuando. Um snack bar, eles chamavam-lhe Thermopolium, havia 80 snack bars mesmo. E aqui anunciavam os pratos, peixe, caracóis, sopa de cabrito, ia ser uma coisa incrível. E finalmente, os gladiadores, que era a grande indústria desta cidade de Pompeia. Anunciam-se desde as datas, quem vai combater, o sítio, o preço, e depois coisas muito engraçadas. O primeiro endorsement, havia gladiadores que anunciavam que óleo é que punham no corpo. É incrível, é mesmo tudo verdade. E também havia uma espécie de sponsoring, porque as famílias mais ricas de Pompeia mandavam publicar estes anúncios dizendo: nós é que patrocinamos o não sei quantos, o Spartacus, como ele se chama. Muito, muito, muito incrível. E pronto, eu acho que estão a olhar, eu acho mesmo muito, muito incrível. Morreram todos. É a conclusão, mas eu espero que seja tão emocionante. Eu emociono-me muito com estas coisas. Acho isto fascinante. 2000 anos estarmos a olhar para esta história. E espero que se tenham emocionado também ao ver, na verdade, para quem trabalha, claro, em publicidade, os vossos avós imaginarem o que sofriam estas pessoas nas suas respectivas agências. Obrigado e mais uma vez, parabéns à Imagens de Marca e obrigado.